Olha, 7h56, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de janeiro do ano 2023. Há quase 10 anos, a nossa região ganhava o curso de Medicina Multicamp da região do Seridó, né? Através da UFRN e também no SERES, Caicó hoje tem aí um dos melhores cursos de medicina do Brasil. E a coordenadora do curso, que está inclusive deixando aí essa missão, é a pediatra Jane Cristina. Convidamos, ela citou aqui o nosso convite para fazer um balanço das últimas conquistas, dos desafios do curso de medicina aqui do Seridó. Doutora Jane, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Obrigada por esse convite, é sempre um prazer enorme falar sobre o nosso curso. Nós temos um orgulho assim gigante de termos feito parte dessa história. Estarmos fazendo, né? Era um sonho também dos profissionais médicos esse curso aqui para o Seridó? Na verdade, eu não posso falar por todos os colegas, posso falar por mim, né? E sim, grande parte dos médicos entendia a necessidade do aumento do número de médicos no interior. O grande problema é porque, quando eu era jovem, né, eu tenho 50 anos já. Ainda é jovem, né? Nem tanto. Mas quando eu fiz medicina, qual era a prática? A prática era a seguinte: você terminava o segundo grau aqui, ou as famílias mais abastadas, elas podiam mandar os filhos para escolas de mais renome, com um currículo melhor, como o Neves, como o Maristo Salesiano, para fazer o segundo grau, né? Naquela época era o segundo grau. E aí depois nós fazíamos o vestibular. Qual era o grande problema disso? É porque nem todo mundo tinha condições financeiras de mandar os filhos para um lugar desse. Então, o que era que acontecia? Existia uma seletividade muito grande com relação aos profissionais médicos. Era muito difícil você ter um médico que fosse de uma família menos abastada, certo? Por exemplo, minha família era classe média mesmo, assim. Tipo da gente, quando saía por exemplo, para o iate, no antigo iate, meu irmão e eu, a gente dividia um Guaraná. Era o dia todo e meus pais já tinham condições de comprar um Guaraná e a gente dividia metade. Então, assim, por exemplo, para mim, fazer medicina foi uma coisa bem, assim, custosa, certo? Mas, por exemplo, uma pessoa que ganhasse um salário mínimo jamais poderia pensar em mandar um filho para fazer medicina. Era muito difícil. Isso há quantos anos, mais ou menos? Isso, eu sou formada há 25 anos. Então, há 25 anos, mais ou menos. 30 anos. E você acredita que o curso de medicina aqui do Seridó conseguiu estar mudando essa realidade? Claro! Isso é um fato incontestável. Incontestável. Nós temos inúmeros alunos, filhos de pais, assim, que não têm uma renda salarial acima de um salário mínimo. E, assim, como a universidade hoje em dia ela é muito, digamos, protetora dos alunos, existem vários auxílios que ajudam esses alunos menos favorecidos financeiramente a conseguirem fazer o curso. Então, para você ter ideia, a gente tem até auxílio óculos na universidade. Agora, na época da pandemia, existia um auxílio para a compra de notebook, para que os alunos que não tivessem condições de comprar, pudessem comprar para poder assistir às aulas online. E a gente que está de fora, escuta muito, é um dos melhores cursos de medicina do Brasil, né? Realmente é um título que faz jus realmente ao que acontece no nosso curso? Marcos, é o seguinte, na verdade, para eu responder essa pergunta, eu preciso fazer uma reconstituição de como a medicina era. Então, nós temos um modelo tradicional na maioria das escolas médicas que chama modelo flexneriano. O que é que significa isso? A medicina, ela era ensinada através de disciplinas, certo? Então, nós tínhamos a disciplina de fisiologia, a disciplina de anatomia, disciplina de, farmacologia. E aí, esse modelo era um modelo hospitalocêntrico. O aluno, ele ia para o hospital aprender, que era um serviço terceirizado. Com o tempo, com a evolução da medicina, né, se descobriu que, na verdade, a medicina, ela precisava ser mudada, certo? Então, existiu uma reforma, né,
no currículo da medicina, certo? Que são as normas que regem os cursos. E aí esses modelos, eles caíram por terra e hoje em dia nós temos na maioria das escolas médicas um ensino centrado no aluno, certo? E um modelo que deixa de ser hospitalocêntrico para ser baseado na comunidade. Então, esse aluno ele é inserido precocemente na região onde ele vai provavelmente atuar, porque existem estudos mostrando que o aluno que faz a faculdade em determinado lugar, ele cria um vínculo emocional com esse lugar, e esse vínculo vai fazer com que ele, depois que tenha toda a especialização feita, volte para aquele lugar. Por quê? Porque ele conhece aquela prática médica, ele se sente pertencente àquele lugar. Então, nosso curso ele tem uma tecnologia, ou melhor, desculpa, uma metodologia de ensino extremamente inovadora, que chama PBL, que é o Problem Based Learning, que é o quê? Aprendizagem baseada em problemas. Então, nós não temos disciplinas, nós temos módulos. Então, por exemplo, nós temos um módulo que chama Concepção e Formação do Ser Humano. Nesse módulo, nós estudamos embriologia, nós estudamos anatomia do trato, ou melhor, do sistema de reprodutor, nós temos fisiologia da concepção, nós temos comunicação, por exemplo, o aluno aprende a comunicar, por exemplo, a uma mãe que o bebê dela nasceu com algum problema, por exemplo, como uma síndrome de Down. Nós temos ginecologia, tudo junto. E aí isso faz com que esse aluno ele se torne mais participativo, certo? O nosso curso ele tem tutoriais. Para você ter ideia, nós temos pouquíssimas aulas formais durante a semana. Nós temos o quê? 2, 3 aulas formais que o aluno vai para o auditório assistir aula. Inclusive, esse aluno, ele aprende a não gostar de aula. Nós, professores, também não gostamos mais de dar aula, porque acaba sendo enfadonho. Não sei se você sabe, mas existem também estudos mostrando que um aluno, depois de 20 minutos de uma aula teórica, ele dispersa. E isso era no nosso tempo. Imagine agora, com toda a conectividade que existe com a internet, com tudo mais. Então, isso tudo fez com que o nosso curso ele fosse muito bem cotado pelas outras escolas. E, fora isso, nós temos um diretor, que é George, que ele é fantástico. George, ele tem uma compreensão do ensino médico como poucas pessoas têm. Então, por causa dele, nós temos um ensino de excelência, porque ele dá o sangue lá todo dia, fez todos os esforços possíveis para que a gente tivesse um curso de alto padrão. Inclusive, nós estamos esperando a visita do MEC e nós queríamos um conceito alto, entre 4 e 5. 5 é o conceito mais alto. E vão conseguir? Esperamos que sim, né? Com esse novo prédio agora existem coisas, porque é uma série de coisas. Não é só o ensino que é avaliado, é a infraestrutura, é a grade de professores. Então, assim, nós temos poucas coisas que não atingem o conceito 5. Então, vocês professores que foram formados por uma forma diferente da atual, vocês acabam também aprendendo com os alunos? Claro! E assim, o ensino, você me desculpe, eu sou apaixonada pelo ensino, certo? Você estava dizendo, eu estava escutando você quando eu estava vindo, e você disse uma frase que eu achei interessante, que eu discordo. Quem não gosta de poder? Eu não gosto, não. Eu prefiro fazer... Eu me referi ao político. Não, né? eu sei, mas existe a política universitária também, existe toda uma coisa atrás lá. Então, assim, o trabalho de formiguinha é um trabalho muito interessante, sabe? E, assim, esse trabalho de ser professor é um trabalho de formiguinha. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamada de professora, isso pesou para mim, mas muito mais do que a primeira vez que eu fui chamada de doutora. Você não tem noção a responsabilidade que é você saber que você vai influenciar, e espero que positivamente, na vida, né, profissional de outro ser humano. E numa profissão, e eu sou apaixonada por medicina também, vocês me perdoem, assim, não é desmerecendo as outras profissões, mas eu sou apaixonada pela medicina. Então, no que eu amo, entendeu? Então, com certeza a gente aprende todos os dias, mas George, mais uma vez, ele sabendo que a gente tinha uma formação tradicional, o que foi que ele fez? Quando nós começamos o curso com 13 professores, para vocês terem ideia. Hoje em dia nós temos 62, com
240 alunos, certo? Sendo que desses 240, 160 estão no internato, que aí é a parte prática do curso, certo? Que são 4 turmas. Só que o que é que aconteceu? George pegou esses 13 professores, para vocês terem uma ideia, um departamento só em Natal, certo? Do curso de Medicina de Natal, tem mais professores do que o nosso curso inteiro. E nós conseguimos dar conta, porque todo mundo está muito comprometido. Mas, enfim, nós começamos com 13 professores. Então, o que é que George fez? Pegou esses 13 professores e conseguiu que nós fôssemos para as escolas que já eram PBL, para a gente vivenciar o método. E fizemos várias oficinas e estamos constantemente aprendendo. De vez em quando vem alguém para discutir avaliação, discutir metodologia. Então, sim, nós aprendemos continuamente, não só com os alunos, mas uns com os outros. Mas o ato de ensinar é aprender, porque Paulo Freire dizia, né? Você ensina quando aprende e aprende quando ensina. Doutora Jane, quantos médicos já foram formados pelo curso de medicina aqui do Seridó? 120. 120, né? E onde estão esses médicos? Eu pergunto porque criou-se uma expectativa de que com o curso de medicina, muitos dos seus alunos formados permaneceriam aqui no Seridó, atuando na medicina. A gente sabe que nem todos estão aqui, né? Era essa realmente uma intenção do curso ou não? Nós não temos ainda o retorno desses alunos porque ainda não deu tempo deles terminarem a residência. Então, a primeira turma que terminou, eles ainda estão no processo de residência, certo? Tem residências que demoram 5 anos, né? E eles terminaram há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a maior parte desses alunos, a gente tem uma expectativa, sim, que voltem. E se eu não tenho números para dizer a você, porque, na verdade, essa é uma estatística, inclusive, que a gente tem que ter. Mas se você tiver a curiosidade de perguntar quais são os médicos dos PSFs, vizinhos, das cidades vizinhas aqui, da própria Caicó, eu arrisco dizer que, no mínimo, 50% deles ou tem um aluno egresso nosso, ou um aluno egresso das residências que nós temos, porque nós temos residência aqui de clínica médica e de saúde da família e da comunidade e de cirurgia. Qual é o perfil de um médico formado pelo curso de medicina aqui do Seridó? O perfil, na verdade, é um perfil que ele seja, que a gente espera que a gente forme profissionais que sejam mais humanistas, certo? E que tenha uma conduta mais profilática e mais generalista. Isso não significa que nós não, assim, no início foi muito interessante porque quando a gente abriu esse curso, os próprios alunos diziam, mas a gente vai fazer especialização. Sim, ninguém está falando que vocês não vão fazer especialização, mas o que a gente quer é que quando o aluno saia do curso, ele tenha uma visão geral da medicina que o torne apto a ser médico em qualquer lugar. Por exemplo, se eu resolver... Isso é uma cultura que, na verdade, nós não temos mais, né? A gente não tem mais clínicos gerais, né? Todo mundo só quer ir para o especialista. Eu até fiquei muito surpresa e feliz porque me falaram que Manassés faz ambulatório de clínica médica, né? O consultório dele é de clínica médica. Então, eu achei isso fantástico, porque é uma coisa que a gente não tem mais. Então, o perfil do nosso médico é esse. A gente quer que ele tenha uma formação geral. A população, ela também contribui para esse... eu acho interessante quando a senhora fala que nós só temos especialistas, né? Evidentemente é uma relação de mão dupla, né? A população também contribui para... Eu só vou procurar o especialista, só vou procurar... Já, talvez uma necessidade urgente de... Não, eu já sei o que é, já vou procurar logo Marcos Dantas porque ele é gastroenterologista, por exemplo. Não vou para um clínico geral. Tem isso também? Com certeza tem. Na verdade, a nossa população, o nosso paciente, ele mudou o perfil, né? Hoje em dia, nós temos pessoas muito mais, digamos, informadas por causa, mais uma vez, do advento das mídias sociais, da internet e tudo mais, do que os pacientes mais antigos, que eram pacientes mais ingênuos, digamos assim. Porém, o que acontece muito é que as pessoas, elas estão muito, digamos, viciadas em serem atendidas pelo especialista. Elas não acreditam mais no médico generalista. Isso é um erro, porque a grande parte das coisas, por exemplo, eu como pediatra geral, eu sou o quê? Eu sou uma generalista. Graças a Deus que na pediatria a gente ainda não tem essa cultura. Então, as mães, elas levam as crianças, e quando eu falo as mães, são os pais também. Pais, me perdoem, é ato falho.
Mas, assim, eles levam muito mais para o pediatra geral do que para o especialista. Tanto é que eu tenho uma subespecialização de pneumopediatria. Mas meu consultório, ele é 90% de pediatria geral e 10% de pneu. O que é que avançou nos últimos anos? Que contribuição o curso de medicina trouxe para a saúde aqui do Seridó, por exemplo? Rapaz, olha, ele trouxe várias contribuições, mas refletindo, eu sempre digo que o curso de medicina ele mudou o perfil da cidade. Tanto o perfil de atendimento médico, quanto o perfil social da cidade. Não sei se vocês têm prestado atenção o quanto o Caicó cresceu nos últimos anos. E assim, claro que eu não vou atribuir isso, óbvio, que é muita ingenuidade minha dizer que foi só o curso de medicina. Mas sim, o curso de medicina vindo para cá, ele atrai mais profissionais médicos e atrai, junto com ele, essas famílias, certo? Que têm um entendimento maior de quê? De tudo, de urbanização, de política, de divertimento, de tudo. Então, começa a exigir que a cidade se desenvolva. Esse foi um dos impactos que eu acho que ainda está tendo e vai melhorar mais ainda. O segundo impacto é na própria prática médica. Antigamente existiam atendimentos nos PSFs, onde o médico chegava de 6 horas da manhã e de 7 horas ia embora. Hoje em dia não existe mais isso. Por quê? Porque na hora que você coloca um aluno lá com ele não vai querer que, assim, se expor ao aluno. Querendo ou não, é como se fosse o fiscal daquele atendimento médico. Então, ele vai se preocupar em fazer um atendimento bem feito. Então, o PSF, ele parou de ser, muitas vezes, cabide de emprego. Que a pessoa ia lá, fazia um atendimento meia boca e ia embora. Certo? Quem está aqui mandando aqui um forte abraço, diz que você é a melhor pediatra da nossa região, é a sua colega também de profissão, pediatra Isabelle Lopes, né? Ela, assim... Um beijo, Isabelle. Vou falar aqui, Isabelle e doutora Jane, a impressão que passa é que há não sei se é escassez ou uma pouca quantidade de pediatras no Seridó, né? Sim. O curso de medicina pode dar essa contribuição também? Sim, a partir do momento que nós temos essa visão generalista, porque entenda bem, Marcos, e isso é uma coisa que a gente, assim como profissional, a gente tem digamos, a responsabilidade de influenciar esses alunos. Eu lembro que eu decidi ser pediatra por causa de uma pediatra que a gente tinha no meu curso de medicina, que chamava-se Maria Miranda. Ela foi o espelho para que eu sonhasse em ser pediatra. E muitos dos meus alunos, eles chegam para mim e dizem, olha, lá no curso da gente tem Socorrinha, tem Joélia, tem Aramis. Certo? Então, assim, nós somos espelho para esses meninos e nós vemos cada vez mais eles se interessando por áreas gerais, porque, por exemplo, a pediatria, ela sempre foi considerada, entre aspas, né, a parte pobre da medicina, porque nós vivemos de consulta, né? Então, apesar de nós, claro, a classe médica é muito bem paga, né? A classe não, categoria médica é muito bem paga, a gente sabe disso, mas entre as especialidades, a pediatria, ela é uma que, assim, não traz muitos rendimentos financeiros. Então, foi uma área muito, assim, colocada de lado durante muito tempo. Tanto é que as residências, elas não eram totalmente preenchidas. E hoje em dia a gente tem uma mudança disso, certo? Tem mais aqui mensagens. Acontece também que quando a pessoa vai ao médico, clínico geral, muitas vezes é encaminhada para um especialista. Assim as pessoas já procuram diretamente o especialista. Aí, no caso, é uma conduta do profissional? Exatamente. Então, é isso que acontece também, que eu não quis falar. Para que você tenha um bom atendimento médico, o profissional ele também tem que se interessar em atender adequadamente aquele paciente. Então, existem profissionais, hoje em dia existe a especialização em saúde da família e comunidade. Então, gradativamente, esses clínicos que vão estar lá nos PSFs, eles vão ter essa residência. Então, ele é preparado para fazer o atendimento geral desse paciente. Existe uma grande problemática com relação a isso, que eu estava assistindo uma série esse final de semana que chama A Fantástica Fábrica de Sanidade. É fantástica aquela série sobre saúde mental. E aí uma das coisas falando era isso, que os profissionais do SUS, eles tinham um horário de atendimento. Então você tem que dar conta tipo de 20 atendimentos numa manhã e 20 atendimentos à tarde. Então você não pode prolongar aquela consulta, o que é diferente quando você está num consultório que você tem essa escolha. Então isso impacta diretamente na
na atuação do médico. E muitas vezes, esse médico, como ele não está preparado emocionalmente para lidar com esse horário, então ele tem essa visão assim alterada e acaba só fazendo o que é fácil, que é encaminhar para o especialista. Mas isso depende muito da conduta individual de cada médico. E a gente espera que com essa substituição dos médicos, assim, por médicos gerais, por médicos da saúde da família e comunidade, que são médicos gerais, clínicos gerais também, mas que têm essa formação, que isso mude. Há uma luta de transformar o nosso hospital regional no hospital universitário, né? Seria um braço, ele caminharia junto com o curso de medicina? Rapaz, olha, é o seguinte, o hospital universitário é um sonho, mas atualmente, por enquanto, é um sonho que não irá se realizar, não em breve tempo. Não sei agora com essa mudança de governo. Mas eu e George, nós fomos para uma reunião em Brasília, e aí com o diretor-presidente da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E o que é que ele diz? Eles são quem coordenam, quem comandam, né, quem organizam todos os hospitais universitários do Brasil. E o que ele explicou para a gente foi o seguinte, que eles não tinham pernas para abrir mais hospitais universitários. Por quê? Porque a entrada de recursos não condizia com a saída, então ficava sempre no vermelho. Então, o que ele sugeriu na época? Que aqui em Caicó, por exemplo, que na verdade não iriam se abrir mais hospitais universitários no Brasil, mas que iriam se abrir policlínicas que funcionariam praticamente como um hospital universitário, com toda a tecnologia, com todas as especialidades, porém sem a parte da internação. Então, por exemplo, a policlínica daqui iria ser onde era projetado para ser a UPA, só que isso tudo foi antes da pandemia. Aí a pandemia veio e foi a polisculhambúria, né? Tudo que a gente tinha planejado na vida, pessoal, profissional, tudo caiu por terra. Então agora, provavelmente isso vai ser retomado e aí eu acho que é o próximo passo. O que, na sua opinião, podemos avançar mais ainda com relação ao curso de medicina aqui no Seridó? Uma das coisas poderia se abrir mais vagas, certo? Com esse novo prédio. O problema é o seguinte, é porque a gente não tem profissional suficiente para isso. Por quê? Porque você fixar o médico no interior ainda é extremamente difícil. Por quê? Porque existe ainda a ilusão de que quando você se forma, se você for para uma capital, você vai ter uma renda melhor e um padrão de vida melhor, mas isso não é verdade. As capitais, elas estão superlotadas, os médicos que se formam, que vão atuar lá, eles têm uma vida de cão, como se diz o outro, assim, eles trabalham, assim, absurdamente, e aí acaba vindo adoecimento mental. Então, assim, eu acredito que isso, com o tempo, vai mudar. Mas o lógico seria aumentarem-se as vagas e aumentar também a quantidade de residências. As próximas residências que estão na agulha seria a de pediatria e a de ginecologia, mas não existe ainda nada assim acordado, não existe nada, é um projeto assim que está, digamos, em construção. Por que a doutora Jane está deixando a coordenação do curso de medicina? Por absoluta falta de tempo. Inclusive, assim, eu me sinto até como se eu estivesse abandonando o barco, assim. Eu lutei muito contra isso, mas, assim, tá na hora, sabe, Marcos? Eu tô fazendo meu doutorado. Eu saí lá do Hospital do Seridó dos plantões, como todo mundo sabe, porque eu adoeci. Adoeci emocionalmente, eu desenvolvi uma asma emocional, de tanto atendimento que eu fazia. E essa asma não me deixou mais. Então, assim, eu não consigo mais, assim, ter tempo. E aí, eu acho que a gente, quando tem um trabalho público, que trabalha no serviço público, a gente tem que ter a ideia do seguinte: se você não tem tempo para se dedicar àquilo, você vai estar sobrecarregando outra pessoa, porque o trabalho precisa ser feito. Então, se você não consegue fazer, outra pessoa fará por você. Só que essa outra pessoa, ela já tem as próprias obrigações. Então, assim, por ter essa consciência e por eu estar no doutorado e saber que provavelmente em algum momento eu vou precisar pedir afastamento, num momento próximo, acho que lá para o meio do ano, para escrever minha tese, porque eu já tenho que defender em 2024, eu resolvi
sair da coordenação, não é um bom momento, porque a gente vai receber a visita do MEC, mas eu acredito que existem profissionais hoje em dia, porque quando eu fui para a coordenação, só existiam 2 profissionais que podiam assumir esse cargo. Como eu disse a você, eu nunca gostei de poder, assim, eu gosto de trabalho de formiguinha, sabe, assim. Então, porque eu sempre achei aquela frase do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, eu não sou do tipo que, assim, assume uma coisa e não faz. Ou eu me dedico, ou eu não me dedico. Então, assim, eu sinto que eu não estou me dedicando. Jorge disse, isso é besteira da sua cabeça e tudo mais, mas eu sei que eu poderia me dedicar mais. E por isso, eu estou deixando. Já tem ideia de quem vai assumir a direção, a coordenação? Não, ainda não, porque vai ter o concurso, né? Abre-se um edital para ver se alguém quer se candidatar e aí depois que se formam as chapas é que vai fazer a votação. Doutora Jane, obrigado por sua participação, sucesso aí, né? Continuo como professora do curso. Com certeza. Meu projeto de vida é ser bem velhinha lá, os alunos dizendo, aquela mulher não sabe mais nada não, e eu lá, com a bengalinha. Quem está aqui lhe mandando aqui um abraço é a Gessiane, lá de São Jacerdotes, que você é grande pediatra, né? E interessante que você falou nessa questão do Hospital Siridó, né? Eu me lembro que nos seus plantões era uma lotação geral lá, 150 né? crianças. E... você teve que realmente não ter mais condições de continuar? Não, eu não tenho condições físicas. Pra você ter ideia, eu almoçava em 5 minutos e jantava em 5 minutos. Na verdade, eu almoçava em 15 e jantava em 5 minutos. Quando eu saía para ir no banheiro, os pacientes ficavam reclamando, sabe? Assim, então não dava. Obrigado aí por tudo que você faz e pela saúde aqui de Caicó, tá bom? Obrigada também. Que mensagem para fechar, deixar para quem está nos ouvindo que sonha em um dia entrar no curso de medicina aqui do Siridó? Acredite. Na verdade, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Quando eu passei no vestibular, né, que agora é Enem, mas quando eu passei, o que me fez passar foi isso. Eu acreditava que se tivesse uma vaga, essa vaga poderia ser minha. Porque eu não era nem melhor, nem pior do que qualquer outra pessoa. Então, acredite em você mesmo. Doutor Anderson Sérgio pergunta quando é que você vai atender no Instituto Penedo. Vai demorar, Anderson. Deixa de conversa, viu? Mas se ele oferecer um cafezinho com pão da casa 5, aí facilita, né? De graça o resto da vida. Obrigado, doutora Jane, por sua participação, viu? Obrigada também. 8h24.